Hoje trazemos ao programa uma discussão que está no livro Ser Republicano no Brasil Colônia, a história de uma tradição esquecida. O que significou esse conceito nos séculos XVIII e XIX no país? E que sentido tem hoje? Por que é uma tradição esquecida e como isso influencia o comportamento do brasileiro? Nossa convidada é a autora, historiadora e professora da UFMG, Heloísa Starling. Bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que te agradeço o convite. Heloísa, vamos começar desse conceito de ser republicano, não é? O que é o republicanismo? A gente na escola pensa sempre em república em oposição, a gente aprendia, né? República em oposição ou em substituição à monarquia. Como é que é esse ser republicano? Olha, ser republicano nesse sentido aí tem algumas linhas que permanecem até hoje. Quer dizer, quando a gente fala de república, nós estamos falando de três coisas. Nós estamos falando de uma forma de governo, que seria o sentido mais estreito da república, que está preocupada com a boa gestão do bem comum. Então você vê que não é uma coisa simples, né? Você está se referindo à existência de uma comunidade de cidadãos, né? Onde uma comunidade política, onde as pessoas vão praticar determinados valores que permitam a elas construir um governo de leis e um princípio de igualdade, independente de nascimento, gênero, raça, né? E isso é a república. Então a república ela é ao mesmo tempo uma comunidade, um espaço onde as pessoas se reúnem para formar uma opinião sobre as coisas públicas e definir aquilo que elas vão achar que é o bem comum daquela sociedade, e é também uma forma de governo que está preocupada com a boa gestão da coisa pública. Além disso, você tem um conjunto de valores que é o republicanismo, que é uma espécie de cultura que se dissemina e que eu acho que é importante porque são valores que nos ajudam a lidar com o outro que é diferente de nós. Então são valores como a tolerância, a solidariedade, a compaixão, que é essa capacidade que a gente tem de sentir a dor do outro, né? E a amizade, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Você diria que a república e o republicanismo ele só pode acontecer num ambiente democrático? Não. Implica democracia, não? Não. O contrário da república não é a monarquia, né? Você pode ter monarquias que têm traços republicanos. O Montesquieu dizia que a monarquia inglesa, a Constituição inglesa era quase republicana, né? Mas o contrário da república são as formas de tirania, né? O totalitarismo, o despotismo, o autoritarismo, as ditaduras. Isso é a oposição da república, né? A república é um espaço de defesa da liberdade. Você pode ter uma república... Então, com a democracia. Não necessariamente, porque você pode ter uma república restrita. O número de cidadãos ser reduzido. Tá? Quando a república se articula com a democracia, é o cenário contemporâneo perfeito. Por quê? Porque a democracia chama a inclusão de todos. Entendeu? Então é por isso que hoje é difícil a gente pensar uma república não democrática, porque todos são cidadãos, né, democraticamente falando, e vivem numa comunidade com essas características que eu chamei a atenção. Mas você pode pensar antigamente, Veneza é uma república de poucos cidadãos, uma república aristocrática, digamos assim. Sim. Agora, o seu livro ele trata de um republicanismo que antecede a própria república no Brasil, né? Séculos XVIII e XIX. E traz aqui no título a história de uma tradição esquecida. Bom, primeiro vamos entender o que era ser republicano no Brasil colônia, para depois a gente entender por que essa tradição é esquecida. O que era ser republicano nesse período? O que eu acho que o livro traz, a partir de algumas perguntas que eu fui fazer ao passado, né, é a ideia
de que você tem um longo período, principalmente no século XVIII, mas o termo república chega aqui no século XVII, em que os grupos, setores de colonos em algumas capitanias vão desenvolver uma longa luta por direitos, né? E a República, as ideias que chegavam da Revolução Americana, do humanismo cívico na Itália, da tradição clássica do republicanismo e da Revolução Francesa, forneceram ferramentas para que esses colonos pudessem pensar sobre a sua condição colonial e o que eles iriam então entender como liberdade, como autonomia, como amor à pátria, como igualdade e até mesmo como democracia. Sim. Para a realidade deles. E nós estamos falando das várias conjurações que nós tivemos nesses períodos. Essa linguagem, então, é como se formasse uma linguagem em defesa dos muitos significados que a liberdade vai ter para essa turma, né? E como é que eles vão construir essa ideia. O que era a liberdade para esses colonos na época? Tem a ver com autonomia, né? Minas ser autônoma, por exemplo, no caso da ou a Bahia, né? Tem a ver com autônoma em relação à coroa. Isso. Cuidar dos seus próprios negócios, né? Criar as suas próprias leis. Então, por exemplo, você tem uma figura formidável na Conjuração Mineira, que é pouco estudada, que é o Padre Rolim, que é um personagem que parece um personagem de ficção, porque ele era um padre, ele era contrabandista, ele tinha mulheres, se apaixonava, né? Então era uma figura muito interessante. E é o personagem que vai montar a estrutura militar lá no Distrito Diamantino. E ele propõe uma lei, por exemplo, se a conjuração fosse vitoriosa, que é: os diamantes serão de quem souber garimpá-los. Olha que coisa, nós nos reconhecemos nessa lei. É claro que Padre Rolim devia imaginar que ele sabia garimpar melhor do que ninguém, portanto, ele ia levar mais diamantes. Mas isso era problema do Padre Rolim. A lei é muito interessante, né? Então, você tem um conjunto, a ideia de que de um governo de lei, você tem uma ideia de igualdade que começa a se constituir devagar, né? Mas que vai Você citou a Conjuração Mineira e a Baiana. As outras, no caso do Rio de Janeiro, enfim, tem experiências semelhantes, tem esses mesmos, digamos, esse princípio de liberdade está na mesma linha? Eu acho que a gente pode pensar que é como se essa linguagem fosse agregando novos significados. Então, quando você chega no final do 18, que você tem as três grandes conjurações, a mineira, a carioca, a Conjuração do Rio e a baiana, né? O que acontece? O projeto, talvez o primeiro projeto claramente republicano para a colônia é das Minas, é a Conjuração Mineira. A ideia de igualdade, por exemplo, é restrita nas Minas. Ela cresce na Conjuração do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles incorporam a ideia de democracia, nesse sentido mais moderno mesmo, que nós Como é que isso se expressa, né? Assim, historicamente, como é que é isso? A gente, inclusive, conhece quase nada de conjuração, a conjuração carioca, a conjuração do Rio de Janeiro. Com a ideia de que você precisa pensar a igualdade, a democracia significando a igualdade no sentido de que nós somos iguais, inclusive para exercer o governo. Porque nas Minas, na Conjuração Mineira, nós temos uma ideia de igualdade em que nós somos iguais, mas nem todos podem exercer o governo, tá? O que é uma igualdade restrita, né? Uma cidadania restrita, diria o Zé Murilo de Carvalho. O que não é uma particularidade das Minas, era exatamente o que estava sendo discutido na Revolução Americana, no segundo Congresso da Filadélfia. Então não é assim, nós estamos muito antenados com o mundo, que foi uma surpresa para mim. Eu achava que era uma coisa meio isolada essa colônia, não tinha nada de isolado. E aí, no caso do Rio de Janeiro, você tem uma modificação no conceito de democracia. Não,
todos são iguais, então todos os que são iguais podem exercer o governo. E aí vem a Bahia, 4 anos depois, e diz assim, e a população pobre também é cidadã. Então ela introduz a ideia de inclusão, que é tão comum para nós. Como é que isso hoje chega na população pobre? Esse ideário, né? O ideário europeu, né, norte-americano, como é que chega lá na população pobre e analfabeta do Rio de Janeiro? No caso do Rio de Janeiro é sensacional. Eu acho que eles criam uma espécie de uma rede social, um WhatsApp talvez, em 1794, tosco, mas criam. Olha só, os jornais chegavam, alguns clandestinos, outros não, chegavam no porto do Rio de Janeiro com as notícias do que estava acontecendo em plena Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução, né, do Haiti. Esses jornais chegavam para uma sociedade letrada, né, um grupo de letrados, na sua maioria médicos, tá? Que traduziam esses jornais e as notícias. E aí eles repassavam isso para uma segunda rede de informação, que eram as boticas, as farmácias. Tá? Você tem uma série de farmácias no centro do Rio de Janeiro. As farmácias são todas... do Rio de Janeiro ou da Bahia? Não, estamos falando do Rio. Salvador. Você está falando do Rio agora. A conjuração do Rio. Então, os médicos traduzem. A segunda rede de informação são as boticas. Então, toda a população passa pelas boticas. Aí, você vai lá pegar o seu remédio. O remédio tem que ser feito. Enquanto ele está sendo feito, você se informa, né? Em algumas boticas do Rio de Janeiro, a discussão é tão grande que, a partir de uma determinada hora, eles fecham a botica e fazem ali uma assembleia. Quando isso é delatado ao vice-rei, o delator diz, luciferinas assembleias, porque se discutem os princípios republicanos, né? E aí essa população, aí veio o terceiro nível, essa população que se informou vai para a rua. E aí ela dissemina as ideias no terceiro nível. Então, na hora que o vice-rei... Aí é no boca a boca mesmo. Aí é no boca a boca. Então tem histórias formidáveis, por exemplo. Na hora que o vice-rei vai prendendo, ele enlouquece, porque ele não consegue prender. À medida que ele prende, o cara fala, não, eu estava, mas tem fulano que se reuniu na escadaria da igreja tal. Aí você tinha o pessoal que estava na praia Dom Manuel. Aí você tinha o pessoal que escondia atrás do chafariz do Mestre Valentim, onde hoje é a Praça 15, para trocar as informações. Então ideias são difíceis de prender, né? Isso no Rio. Graças a Deus. Heloísa, e aí, mas como é que isso deságua, ou se é isso realmente, esse ideário que é disseminado dessa forma, aí no momento das conjurações e a partir daí, que vai desaguar realmente na República em oposição né, para substituir. Você está querendo ver como é que foi esquecida, né? Sim. Não, antes de ser esquecida, nós tivemos um momento de ruptura, o momento que o... Mas é anterior. Essas ideias, elas desaguam na primeira vez que a República foi implantada no Brasil, que é em 1817, em Pernambuco. Pernambuco proclamou a República, né? E o conjunto dessa tradição, talvez a grande novidade da Revolução de 17 é como que essas ideias vão ser aplicadas. Como é que nós vamos fazer uma Constituição? Tá? Como é que nós vamos incluir a população? O que significa ser cidadão? Essa é a discussão que você está tendo em Pernambuco, no campo do erário, onde as pessoas se reúnem... Isso em 1817. Com a República proclamada, né? No campo do erário. E com cenas engraçadíssimas, porque sempre tem aqueles que vão ser contra. Então, eu achei uma carta, por exemplo, de um sujeito lá em Pernambuco que escreve para o compadre dele no Rio de Janeiro, dizendo assim, imagina você que estou eu lá no campo do erário, chega um negro e diz para mim, olá, patriota, tem fogo? Como que ele pode me tratar assim? E aí... Mas era plena escravidão antes mesmo enfim, mas do Brasil esse provavelmente era um liberto e era igual, porque ele era tão patriota quanto aquele branco. E os outros que estão andando lá e que dizem assim, não, nós agora só vamos namorar a moça branca. Ele fica louco, escreve para o compadre dele, olha, Pernambuco está de pernas para o ar.
Então, repara que você tem uma discussão rica acontecendo, mesmo com o impasse da escravidão, nesse processo. Então, eu diria que essa tradição, ela deságua na República de 17 e depois na Conjuração do Equador, que é quase uma continuação, né, diria o Evaldo Cabral, da Revolução de 17, que vai acontecer em 1824, também em Pernambuco. E a que foi instaurada, né, com o fim da monarquia. Que república é essa? Essa é uma... foi a minha questão, né? Quer dizer, como que uma tradição tão rica, né, foi esquecida? Né? Sequer ensinada na escola, né? Se eu não pulei as aulas de história, não, a gente não conhecia, eu também não nada conhecia disso, nada não disso. A República do 15 de Novembro, ela é uma outra república, né? Ela é uma república oligárquica, ela é uma república excludente, ela é uma república que não garante a extensão da cidadania aos libertos, né? Então, essa república que foi proclamada em 15 de novembro e que é fruto de um golpe militar, ela não tem nada a ver com essa tradição esquecida. E ela reconstrói a história. Pensa no mito de Tiradentes, né? Pensa, Tiradentes era um sujeito completamente diferente daquele Cristo, daquela imagem quase de um Cristo na forca, né? Que é um produto dos positivistas. Então, é como se entrasse, a partir de 1860, por uma série de razões que eu tento discutir, como que você, de um lado, descartou os elementos, digamos, revolucionários da tradição, né, porque esses iam dar problema, né, e como que você, então... Dá problema no sentido de fugir do controle das elites que conduziam o país, os interesses. E como que essa tradição esquecida, ela vai reaparecendo em determinados momentos da história do Brasil, sem a gente perceber. Por exemplo, em 1954 foi proclamada, na região de Formoso e Trombas, em Goiás, a República Livre de Trombas e Formoso, que tem muito a ver, é como se, sabe, ela emergisse como um clarão e sumisse, né? No momento próximo do golpe de 15 de novembro, é criada no Rio de Janeiro e em São Paulo uma coisa formidável, a Associação dos Homens de Cor Republicanos, né, que estão reivindicando elementos da tradição esquecida. Se você for ao Palácio da Liberdade, tem uma coisa interessantíssima lá que eu quero estudar. Você sobe aquela escadaria maravilhosa, né, de ferro lavrado, e aí no teto assim, do vestíbulo tem várias imagens da República. Tem uma imagem que é estranhíssima, porque quem está abolindo a escravidão não é a monarquia nem a princesa Isabel, né? Quem está abolindo a escravidão é a liberdade e a República, né? Então, eu não sei quem pintou aquilo, quem pintou aquela imagem. Pode ser, é uma hipótese, de que essa imagem é pintada 8 anos depois da proclamação da República do 15 de novembro. Então é possível que ela faça alusão a todo esse movimento dos homens de cor republicanos que se reuniram no maior quilombo do Brasil, que era o quilombo de Jabaquara, em São Paulo, disseram que que a abolição não era fruto da monarquia, mas era fruto da luta abolicionista, se organizaram como republicanos no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pode ser uma alusão, né? Tentando se contrapor à história oficial. Pode ser um recado que está lá há 100 anos e nós ainda não ouvimos, né? O governador precisa descobrir quem pintou. É uma boa ideia. Mas não é ponto de interessante partida, com certeza. Isso? Mas, Heloísa, eu só queria agora a gente, na verdade, dar um passo e chegar aqui no hoje, porque senão a gente vai perder a oportunidade de refletir sobre o passado, pensar o que está acontecendo com a gente hoje, né? Que exemplos práticos você daria, né, que indicam um esvaziamento desse conceito de ser republicano, que está aqui no título do seu livro, né?
Faltam repúblicos no Brasil, Quer né? dizer, Faltam a tradição esquecida, né? Assim, o que você acha que mais hoje, nesse momento, mostra isso? Olha, eu penso que seria legal a gente voltar ao passado para recuperar essa herança que nós temos e que nós esquecemos, né? Nós temos uma herança, mas nós não temos testamento, então a gente não sabia que tinha herança. Essa herança republicana, porque... Tudo isso tem muita descoberta aqui. À medida que você vai fazendo pesquisa, você vai descobrindo uma série de coisas que são realmente novidades, são fatos históricos novos. E aí eu fico pensando que a gente volta ao passado não para repetir, mas para que o passado nos ajude a refletir sobre o que nós estamos fazendo hoje, né? Então, é interessante que a gente possa refletir sobre o que significa um governo que faz a boa gestão da coisa pública, como queriam os nossos conjurados mineiros, né? Uma república que está preocupada com a constituição do bem comum, né? Que é a ideia de que o que define o melhor para a população e não para grupos de interesse, como queriam os médicos da Conjuração do Rio de Janeiro, que, por exemplo, pensavam assim, o bem comum é aquilo que torna a vida da população melhor. Bom, os remédios são todos importados de Portugal. Então, nós vamos fazer um levantamento das plantas em volta da cidade do Rio de Janeiro, o uso medicinal delas e ensinar como criar remédios aqui para que a população tenha acesso mais imediato. Isso é o bem comum, é traduzido, né? É bom nós pensarmos sobre isso no Brasil hoje, não é? Pensarmos como que nós podemos, o que significa incluir a população ao país, ao Estatuto da Cidadania, numa sociedade tão desigual e tão hierárquica como a nossa. E só uma coisa, e os valores, né? Nós estamos vendo hoje no Brasil uma situação de profunda intolerância, né? Não seria legal a gente refletir um pouco sobre o que significa o valor da tolerância, da nossa capacidade de debater com o outro? E a questão da participação política, do envolvimento da sociedade com essas questões? Bom, porque nós temos aí, né? Sim, pois aí a gente justamente. Tem os repúblicos, né? Aí porque o que nós temos muito claro assim no comportamento, e a gente está acostumado a enxergar uma percepção da sociedade em geral de que a participação política, política é uma coisa que a sociedade não costuma se envolver. A militância política está muito concentrada em alguns grupos. Nós nos perdemos nisso também, essa tradição republicana não se instalou. Nós temos, por exemplo, o exemplo nos Estados Unidos de uma sociedade que tem uma formação republicana muito forte, de participar, de militar, de se envolver nas questões da comunidade, na gestão, não é? Essa indiferença que muitas vezes a gente vê no comportamento, no nosso comportamento do brasileiro, tem a ver com o fato de que ele está excluído? Eu acho que a gente tem que ver assim, quer dizer, eu acho que tem uma coisa, é o contexto eleitoral, né? Esse é um problema onde você vê essa apatia, mas também porque eu vi o debate na Band e uma pergunta que eu me fiz é o seguinte, mas ninguém ali apresentou uma proposta para o país, né? Ninguém ali está pensando o país, não tinha isso, né? E é claro que a sociedade se ressente disso, né? Então você tem um problema que é de duas pontas, tá? A segunda ponta é pensar que existem, na hora que essa participação se estreita, a nossa sociedade consegue retomar essa postura de repúblicos, né? Criando espaços para se manifestar. Aqui em Belo Horizonte tem duas coisas que são muito interessantes e que certamente tem a ver, Tiradentes ia gostar de ver. Uma foi a praia na praça, lembra disso? Né? O que aquela garotada fez? Na Praça da Estação. Isso. Você teve uma proibição de um espaço público. Iam cobrar por um espaço público.
O que aquela garotada fez? Retomou o espaço público de uma forma muito bonita. Tiradentes ia gostar disso, eu acho. A outra coisa que eu acho que Tiradentes ia gostar é você pensar o duelo que ocorre embaixo do viaduto de Santa Teresa. Olha como aquele espaço se tornou um lugar de debate, de discussão e de felicidade pública. A mesma coisa da praça, quer dizer, o Thomas Jefferson falava isso, e o Tiradentes falava isso. A gente quer ser feliz, mas para a gente ser feliz, as minas precisam ser felizes, dizia o Tiradentes para uma moça que ele estava paquerando, tá? Ele estava jogando o maior charme para a moça, ele falou, olha, eu quero ser feliz, vou ser feliz assim, mas as minas têm que ser felizes também, as minas precisam ser um lugar de felicidade pública. Isso que a garotada fez tinha uma dimensão de felicidade pública lá na Praça da Estação, ou no duelo, ou no viaduto de Santa Teresa, que tem a ver com a nossa tradição esquecida. Né? Heloísa Starling, significa que tem resistência republicana. Tem, mas eu acho que a gente precisa resgatar, para que ela não seja só um clarão, eu acho que a gente precisava olhar para a nossa herança. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Adorei nossa conversa. Quero muito ler esse livro que eu ainda não tive oportunidade. Por favor, leia assim e me fala. Eu conversei com a Heloísa Starling, ela é professora de História da UFMG, autora de Ser Republicano no Brasil Colônia, a história de uma tradição esquecida. Rendeu um ótimo papo aqui, estou curiosíssima. O Mundo Político fica por aqui, nós estamos com o tempo estouradíssimo. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.